Bora mergulhar na história de uma das franquias, assim, mais lendárias do esporte. Hoje, a gente vai entender como os Lakers saíram de uma cidade de lagos congelados para se tornarem os reis absolutos de Hollywood. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é fascinante, né? Pensa só, como um time que começou lá em Minnesota, a famosa terra dos 10 mil lagos, virou esse espetáculo todo que a gente conhece hoje em Los Angeles. É uma baita história, pode acreditar. Olha, esquece por um segundinho todo o glamour de Hollywood. A história dos Lakers, na verdade, começa de um jeito bem mais modesto, sabe? Uma origem quase que esquecida. Tudo começou, acredite se quiser, com um time chamado Detroit Gems, que estava mal das pernas. Aí, em 1947, por uma merreca de $15 mil, a franquia foi comprada e se mudou para Minneapolis. Lá, eles foram rebatizados de Lakers, uma homenagem super lógica aos milhares de lagos da região. O problema? O público não abraçou a ideia. Então, em 1960, mala pronta aí, bora para Califórnia. Eles levaram o nome Lakers, que não tinha mais nada a ver com a geografia do lugar, mas que, mal sabiam eles, estava prestes a se tornar uma lenda. E foi justamente lá em Minneapolis, antes da mudança, que a primeira grande dinastia dos Lakers nasceu. E ela foi toda construída em volta de um cara só, um gigante que ia mudar as regras do basquete. E não é modo de dizer não, foi literalmente. O nome dele? George Mikan. Para muitos, o primeiro superastro de verdade da NBA. E o mais doido é como ele foi parar nos Lakers. Foi pura sorte. O time dele, o Chicago American Gears, faliu. E aí, num tipo de draft especial, Mika simplesmente caiu no colo do time novato de Minneapolis. Um golpe de sorte, assim, absurdo, que mudou a história da liga para sempre. E o resultado dessa sorte toda? Tá aí, ó, 5 campeonatos. Com o Mikan, os Lakers não eram só um time bom, entende? Eles foram a primeira dinastia da NBA. Eles criaram o padrão de domínio que virou a marca registrada da franquia. Gente, o domínio do Mikan era tão absurdo que a NBA teve que mudar as regras do esporte por causa dele. Imagina isso. O garrafão, aquela área pintada, foi alargado só para tentar afastar ele da cesta. A regra da interferência na cesta, o goaltending, foi criada para ele não poder mais dar toco na bola quando ela já estava caindo. E a mais famosa de todas, o cronômetro de 24 segundos. Sabe por quê? Porque teve um jogo bizarro de 19-18 em que o outro time ficou segurando a bola o tempo todo só para o Mikan não pegar nela. Ele era, sem exagero, maior que o próprio jogo. Essa frase aqui diz tudo. Mikan não foi só um jogador genial, ele foi o protótipo, o molde da superestrela da NBA. Todas as lendas que vieram depois, de alguma forma, seguiram o caminho que ele abriu. Bom, a era Mikan acaba, o time se muda para Los Angeles e... bem-vindo a Hollywood! Com a mudança vieram novas estrelas, muito glamour, mas também começou uma fase de frustração que, olha, era de doer. Tudo por causa de uma rivalidade que entrou para a história. E em Los Angeles apareceram 2 talentos assim fora de série. Primeiro é o Jim Baylor, um jogador audacioso, espetacular. E tem uma história dele que é incrível. Numa temporada ele estava servindo no exército. Ele só conseguia jogar nos fins de semana quando pegava uma licença. Surreal. E do lado dele, Jerry West, o cara cuja silhueta virou nada mais, nada menos que o logotipo da NBA. Era uma dupla que tinha tudo para ser campeã. Só que tinha uma pedra no sapato. Na verdade, uma muralha verde. 6 vezes. 6 vezes nos anos 60, os Lakers de West e Baylor chegaram nas finais. E nas 6 vezes, eles perderam. Para quem? Para os Celtics de Bill Russell. Não era mais uma rivalidade. Era uma verdadeira maldição. Um pesadelo. E o ponto mais baixo, a humilhação total, veio nas finais de 69. Jogo 7, a decisão, em Los Angeles. O dono dos Lakers estava tão certo da vitória que mandou pendurar milhares de balões no teto do ginásio para comemorar o título. Só que os Lakers perderam, por 2 pontos. A cena final daquele ano foi a dos jogadores dos Celtics comemorando enquanto os balões da festa dos Lakers, roxos e dourados, ficavam lá em cima, um símbolo trágico daquela derrota. Mas finalmente a redenção veio. Na temporada de 71-72, agora com o gigante Wilt Chamberlain no time, os Lakers fizeram algo inacreditável e emplacaram 33 vitórias seguidas. Um recorde que, nos esportes americanos, ninguém quebrou até hoje. E foi naquela temporada que eles finalmente espantaram os fantasmas. Conquistaram o primeiro e tão sonhado título para a cidade de Los Angeles. E aquele título, olha, não foi só um título. Foi o começo de tudo. O prelúdio para a era mais glamurosa, mais icônica da história dos Lakers.
Um tempo que foi muito além do basquete e virou um fenômeno cultural. Showtime. Só isso. Uma palavra que resumia tudo. Um basquete rápido, elétrico, cheio de estilo. Não era só um apelido, sabe? Era a identidade deles. E quem eram os arquitetos disso tudo? Bom, 3 figuras centrais. Kareem Abdul-Jabbar, com aquele seu arremesso imparável, o Skyhook. Magic Johnson, um cara revolucionário, um armador de mais de 2 metros de altura, com o carisma de um astro de cinema. E no comando, o técnico Pat Riley, todo engomadinho, com ternos de grife, o puro suco do estilo de Hollywood. E os números dessa época? São absurdos. Dá uma olhada. Durante os anos 80, os Lakers do Showtime foram para 9 finais da NBA. 9! E ganharam 5 títulos. Ir a um jogo dos Lakers em Los Angeles não era só ver basquete. Era o evento, o lugar para estar. Porque o Showtime foi muito maior que o esporte. As maiores celebridades de Hollywood estavam lá, na beira da quadra. A arena tocava música alta, parecia uma festa. Os Lakers viraram uma marca global. Falar de Lakers era falar de sucesso, de estilo, de entretenimento puro. Mas a história não para por aí no Showtime. Porque o sinal de uma dinastia de verdade é essa capacidade de se renovar, de passar o bastão, de garantir que o legado continue vivo com a próxima geração. E depois de Magic e Kareem, vieram Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, uma dupla simplesmente dominante. Eles trouxeram mais um three-peat, 3 títulos seguidos no comecinho dos anos 2000. Era a prova de que a máquina de fazer campeões não tinha parado. Quando a gente olha o quadro geral, fica claro, né? Os pilares dessa dinastia. Começa com o Mikan, lá em Minneapolis, passa pela perseverança do Jerry West e do Wilt Chamberlain, desemboca no espetáculo do Showtime com Magic e Kareem, e continua com o domínio de Shaq e Kobe. Cada era com seus heróis, com suas vitórias, mas todas elas escrevendo um novo capítulo na mesma grande história. O que nos leva àquela pergunta final. A grande discussão de bar entre quem ama esporte. Qual foi a maior dinastia dos Lakers? Foi a do Mikan, a força bruta que mudou as regras do jogo? Foi o brilho do Showtime que revolucionou a cultura do esporte? Ou foi o poder implacável de Shaq e Kobe? A resposta, talvez, diga muito não só sobre o time, mas sobre como o próprio basquete evoluiu. E essa é uma conversa que nunca vai ter fim.